Globo Esporte de volta agora pra gente falar do Cruzeiro, que já tá planejando o ano de 2022. Você acha que o Luxemburgo tá de férias? Tá avaliando o elenco e tem jogadores voltando de empréstimo. Alguns rostos conhecidos, outros não. E aí fica a pergunta, pro time do ano que vem, quem fica, quem sai? Até a última semana, o assunto no Cruzeiro era o passado. Mas agora o time já pensa no futuro com uma lista de jogadores que leva a uma pergunta. Qual será o elenco do Cruzeiro para 2022? Terminou a temporada, né? Agora vamos analisar. Já sabemos quem fica e quem sai, né? Passando para a diretoria, isso é normal. Terminando a temporada, os jogadores sabem disso. No gol a gente já sabe, mas a lista do ano que vem passa a ter novos nomes. Maicon é jogador do Cruzeiro. O Maicon já é um jogador com mais currículo e o Cruzeiro vai tentar trazer outros jogadores com mais cara de Série A. Se não conseguir trazer tantos assim, aumenta a chance de se aproveitar muito mais desses jogadores que estão emprestados e que podem retornar. Sim, jogadores, no plural. Uma lista com 9 atletas que voltam de contratos por empréstimo. Relação com nomes famosos, como o de Potker e Alan Ruschel. Mas que tem uma garotada conhecida por quem acompanha de perto. Acho que o Rafael Santos é um jogador que pode ser observado um pouquinho mais de perto, dá para compor elenco ali naquele setor esquerdo. O Vinícius Popó é um atacante que já mostrou que tem alguma qualidade, mas depende de ter um acerto no time. Tem esse garoto, o Vitinho, né, que ficou ali no Palmeiras, tem só 19 anos, de repente um pouquinho mais lapidado, trabalhando com Vanderlei Luxemburgo, pode ser que ele ganhe alguma experiência. E nessa lista também tem jogador que fez parte da história recente do Cruzeiro. O Ayrton não aproveitou tão bem esse empréstimo ao Ceará, jogou muito pouco na Série A. 2021 teve seus momentos também, fez o gol, um dos gols mais importantes da temporada do Cruzeiro, o gol no Clássico contra o Atlético. Então fico com a sensação de que a história dele no clube ainda não acabou. Aliás, essa é a sensação de todos esses repórteres. E escrever uma história com um final feliz no clube. O Cruzeiro foi notificado pelo Ministério Público no caso do ataque a torcedores do Atlético no último domingo. Uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas quando um ônibus foi atacado por um grupo de pessoas ligada a uma torcida organizada do Cruzeiro. O Ministério Público recomendou o banimento da máfia azul por 6 meses em todos os estádios do país. A Federação Mineira de Futebol disse que vai acatar a recomendação. Em nota, o Cruzeiro disse que lamenta a morte do torcedor atleticano e que qualquer selvageria deve ser tratada com o rigor das leis. Vamos Cruzeiro! Vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos lá, acionar o Arthur Moraes com as informações nesta terça-feira. Aos poucos a coisa vai caminhando para a transformação do Cruzeiro em clube empresa. Arthur, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, companheiros. Alô, Nação Azul. Se há algumas semanas a ansiedade tomava conta, a expectativa, o receio e até o temor pelo pior, já que o Cruzeiro ficava lá e aqui, vai, não vai, se mantém na Série B, não se mantém, fantasma da Série C, aquela história toda que todo mundo acompanhou, no final uma colocação pior do que a do ano passado. O Cruzeiro terminou em 14º, sendo que na temporada passada, Série B 2020, em 11º. Então bem distante do seu objetivo, que é voltar à Série A. Agora, a expectativa é outra. Quem vem? Quem sai? E esse Cruzeiro, né? Que está sendo transformado em sociedade anônima. E você disse bem, a gente vai abordar justamente esse tema a partir de agora, dentro do noticiário do Cruzeiro, aqui no Super FC. O presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou o pedido feito para registro da Sociedade Anônima do Futebol e revelou euforia com mais um passo rumo ao clube empresa.
Bom, a gente está muito empolgado hoje com a entrada do pedido de registro da SAF, né? É uma coisa que desde o começo a gente está brigando por ela. Começa no aspecto legislativo, primeiro Senado, depois Câmara, sempre nos reunindo com outros presidentes de clube, com senador, com parlamentares, com deputados, para poder fazer isso acontecer. Aprovações do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, em quase tudo aí nós somos pioneiros, né? Contratação de assessorias de renome que fazem, né, operação de fusão e aquisição para as maiores empresas, não só do Brasil, como do mundo todo. Isso aí para nós foi fundamental para poder definir o futuro do Cruzeiro de uma forma mais perene, mais certa, né? Que hoje, infelizmente, o que a gente faz muito é tentar ir no dia a dia, né? Superando essa dificuldade aí aos poucos. E acho que a aprovação da SAF vai nos permitir captar recursos de uma forma mais definitiva e organizada, né? E, se possível, que a gente quer, trazendo alguém que tenha know-how na operação para nos ajudar. Então a gente está muito feliz e muito agradecido ao empenho de todos os envolvidos, ao Dr. Bruno Volpini, que é o advogado que nos ajudou nisso, a própria junta comercial, que também acho que é um marco para ela, né? Fazer parte aí do registro da primeira SAF do Brasil. Tenho certeza que todo o nosso processo aí vai ser uma referência para que outros clubes busquem a mesma solução. Estamos muito animados e torcendo aí para que as coisas caminhem agora o quanto antes. E essa é a grande esperança do torcedor Léo Campos e Pedro Abílio, né? O Cruzeiro se transformar em clube empresa e aí arrumar a casa, porque existe até uma expectativa que nesse primeiro momento de 500 milhões de reais, o que colocaria naturalmente a casa em ordem, assim podemos dizer, né? Porque o torcedor ele pensa de imediato numa grande equipe, como é o desejo do técnico Vanderlei Luxemburgo, na volta à Série A, onde o clube voltará a ter receitas significativas. O que vocês pensam? É a melhor saída até agora, até por isso que o presidente comemorou bastante, né? Ele vem falando disso desde quando ele assumiu a presidência do Cruzeiro, esse era o interesse. Agora, a nossa expectativa é acompanhar os desdobramentos. Ontem já tivemos a reunião com os conselheiros para explicar, detalhar um pouco mais sobre a transformação, sobre o poder que este investidor vai ter sobre o clube. E até vocês debateram isso ontem, né, Arthur? Se o investidor vai ser o acionista majoritário ou não. E inclusive já está lá em otempo.com.br/superfc, matéria do Thiago Fernandes com Josias Pereira, trazendo um pouco dos detalhes desta reunião. E para ter um investidor majoritário, é necessário ainda uma profunda mudança no estatuto do clube. Então, não é tão fácil quanto se parece dizer que vamos ter 500 milhões daqui 3 meses, essa é a intenção, é um salvador da pátria. Isso dá uma agonia um pouco, porque o Cruzeiro está precisando de uma situação para ontem, né? E parece, pelos desdobramentos políticos, o próprio estatuto do clube, que vai demorar um pouquinho mais, né? E ainda há essa informação, esse detalhe, né, na reportagem, que foi apurado pelos nossos repórteres, de que ainda não há de fato a proposta concreta, né? Mas os valuations, o Josias, o próprio presidente já falou isso aqui na Super, sobre os interessados que assinam por ali, né? A declaração de interesse, os possíveis investidores, já está encaminhado. O Cruzeiro espera uma arrecadação, pode chegar a, de repente, aí 500 milhões, como se fala, mas é o que a gente falou aqui ontem, viu, Arthur? Ninguém quer investir num aporte de risco sem as garantias, principalmente em se tratando do histórico recente do Conselho do Cruzeiro. Mas a coisa vai fluir e esses investidores querem um percentual maior, não 49%. Né? Eles querem 51%. E ocorrerá naturalmente a assembleia. Eu penso que a coisa tende realmente a fluir e não existe outra salvação, não existe outra alternativa que seja o bom senso para que a coisa caminhe realmente a contento. No próximo bloco a gente vai entrar nessa questão aí, né? Negociações ainda com Matos que prosseguem, nomes que podem deixar a Toca da Raposa, muita expectativa criada também em torno disso. Quem chega e quem vai deixar o clube? Eu creio que muita gente. A lista eu acho que vai ter um tamanhão aí, viu, seu Léo Campos, seu Pedro Abílio? E acho que a gente não pode deixar passar, né? O Arthur é uma voz, Léo, muito respeitada entre a torcida do Cruzeiro, e nós estamos vivendo dias, assim, de muita tristeza
ao saber que por conta de futebol e de torcida de futebol, uma pessoa morreu no fim de semana lá naquele ataque ao ônibus no Barreiro, e isso ocasionou um pedido do Ministério Público de afastamento da Máfia Azul por 6 meses, acatado pela Federação Mineira de Futebol. Ainda vão acontecer os desdobramentos, mas isso precisa acabar, né, Léo? Precisa acabar. E a dificuldade, né, Pedro, de você dissociar, né, os bandidos, os agressores dos torcedores, né? Porque a Máfia Azul é uma torcida tão antiga, tão grande, com certeza tem muitos apaixonados pelo clube e que apenas torcem pelo futebol, mas estes torcedores acabam sendo banidos do estádio por conta de meia dúzia de torcedores que vestem aquela camisa, dizem representar aquela torcida e cometem esse tipo de agressão e esse tipo de crime, né? Porque um torcedor foi morto por conta das agressões que tivemos no final de semana. É algo que transcende o esporte, né? Passa mais para uma situação social e, obviamente, a gente só tem a lamentar e recriminar esse tipo de fato. Destaque final do Cruzeiro aqui no Super FC. De volta você, Arthur Moraes. Bom, vamos ver como vai se posicionar a diretoria do Cruzeiro, ainda sem a definição quanto ao futuro homem forte do futebol, Alexandre Matos. O presidente voltou sim a confirmar que as conversas continuam acontecendo, mas terá que existir uma posição. Por exemplo, tem hoje 6 jogadores com contratos vencendo hoje. O Wellington Nem, que interessa, Felipe Augusto, Keké, esse deve voltar para o Tombense, Rodolfo, grande interrogação, Joseph, sem chance de continuar, Jean Vitor, lateral esquerdo, dificilmente também irá continuar. Vejamos como vai se posicionar, repito, a diretoria celeste. Pode ser que tenhamos novidades então na tarde desta terça-feira, novidades de bastidores, né? Quem sabe com a confirmação dos primeiros nomes a deixarem o Clube Estrelado.